Seja bem-vinda, um bom dia, viu? Um prazer recebê-la aqui no nosso programa Sertão Notícias, da Rádio Cultura. Bom dia, Tony, bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, Tony, nosso secretário de comunicação me passou que era para eu fazer uma retrospectiva dos 100 dias. Vamos fazer, né? Também. Vamos fazer essa retrospectiva para que a gente possa deixar nossos cidadãos, né, informados do que a nossa gestão, né, a gestão Márcia Conrado, né, forte e firme aí no trabalho, fez nesses 100 primeiros dias de governo. Então vamos fazer isso, né? Inclusive tem alguma, eu estava até conversando com a Joana aqui, até a gente falando sobre algumas questões importantes que sempre aparecem aqui no nosso programa, que a gente vai aproveitar aqui no decorrer do programa para tirar algumas dúvidas com ela também. Secretária, foi feito até um balanço, né? Desses 100 dias, né? Na entrega ali da Avenida Valdemar Oliveira, né? Uma avenida que ficou muito bonita. Então, uns 100 dias, na verdade, vamos dizer assim, algo muito simbólico, né? Mas que, se a gente é um pouco mais de 3 meses, né? De governo. Eu sei que para a questão, né, mais burocrática, né? Que a gente sempre tem, né? Dentro dos governos, não dá para fazer muita coisa. Mas deu para ver naquele vídeo que o município conseguiu fazer algumas entregas importantes, né? Praças, né? A própria Valdemar Oliveira entrou também dentro desses 100 dias, né? Então, me elenque aí, né? O que é que deu para entregar à população nesses 100 dias do segundo governo da prefeita Márcia? Então, Tony, a gente iniciou, né, o ano de 2025, né, e a segunda gestão da prefeita Márcia Conrado, com reuniões, né, de secretários, em que ela solicitou um relatório, né, situacional de como estávamos, e solicitou também já esse planejamento para os 100 dias. E enquanto a gente já planejava nossas próximas ações, nós estávamos também já concluindo ações que vêm de 2024 e que terminamos dentro desses 100 dias, né? A exemplo da entrega de mais uma retroescavadeira que realizamos no mês de janeiro, somando, né, a uma frota de mais de 12 máquinas, né? Foram mais de 8 milhões de reais investidos numa patrulha mecanizada que nos permite, né, realizar nossos serviços tanto na zona urbana como na zona rural com mais agilidade, com mais eficiência, principalmente na zona rural, né? Já que a gente tem aí mais de 4.000 quilômetros de estradas vicinais a serem feitas todos os anos, para que a gente possa dar essa qualidade de vida às pessoas que moram na zona rural. Ainda no mês de janeiro também a gente investiu também na agricultura, entregando novas balanças e barracas padronizadas na nossa feira ecológica que a gente tem, agroecológica, que a gente tem todos os sábados, né, aqui na Praça Sérgio Magalhães. E ainda na zona rural, no mês de janeiro, a gente entregou uma passagem molhada lá na comunidade do Poço Escuro, né? Realizando um sonho de décadas daquela comunidade, né? Como a gente viu lá, eles falarem que para passar para o outro lado, né? Ele passava a nado e aguardava essa passagem molhada há muito tempo. Então, essas foram as nossas grandes realizações ainda no mês de janeiro, enquanto a gente estava fazendo nosso balanço situacional da gestão anterior para a atual gestão. E continuando nas nossas entregas, entregamos no mês de fevereiro mais uma rua no IPCEP, a Rua Maria Alves da Silva, ali onde fica o Colégio Ágape, né? Pedido daquela comunidade escolar que tinha um sacrifício para chegar lá, né? No lamaçal e deixar seus filhos na escola. Ficou linda a avenida e a comunidade escolar ficou muito agradecida. E essa rua se soma a 188 ruas que nós já tínhamos entregue, né? No nosso programa de mais pavimentação, que hoje já soma mais de 20 milhões de recursos alocados em pavimentação em Serra Talhada, tanto na zona urbana como na zona rural, né? E mais pavimentação, temos entrega hoje, né, de 8 ruas lá no distrito de Vazinha, né? Já aproveito para
para convidar, né, a comunidade de Vazinha e também de Serra Talhada como um todo para prestigiar essa entrega. A secretária já esteve lá, inclusive, já, né? Dando uma olhada. Acabei de chegar de lá e subi aqui sem fôlego, dizendo a você que estava chegando lá de Vazinha para que a gente pudesse ver, né, como tá lá toda a limpeza e alguns pontos, né, que a gente teve que corrigir, e também onde nós vamos colocar a estrutura para essa festa hoje, né? Então, para além dessas ações que eu já falei, nós temos também ainda nesses 100 dias a entrega da Praça do Bom Jesus, mais de 900 mil reais que foi investido naquela praça, um pleito daquela comunidade, né, que foi possível com recurso do nosso deputado federal Fernando Monteiro, né, que está aqui sempre com a gente. Também, né, na educação entregamos mais um ônibus que se soma a 8 ônibus que a gente já tinha entregue até 2024, então são 9 ônibus. Esses ônibus são daquela frota do amarelinho, né? Exatamente, a gente somou mais um ônibus já agora em 2025 aos 8 que entregamos até 2024, entregamos a creche do Jardim das Oliveiras, né, para atender 80 crianças que moram naquele bairro, né, naquela comunidade, crianças essas que precisavam ser transportadas através de ônibus, e hoje, né, os pais estão com a creche na porta das suas casas, né, com mais qualidade para essas crianças. Também na saúde a gente não deixou a desejar, entregamos já dentro desses 100 dias mais uma ambulância e mais dois carros para nossas atividades administrativas e também TFD, né, somados a tantos outros que já tínhamos entregue. Ainda na saúde, lançamos o programa, né, de atendimento odontológico, né, o programa intitulado Programa Sorriso, né, para aquelas pessoas que têm sequelas ou dificuldade de locomoção, que passam a ser atendidos em casa, né, e ainda também na saúde lançamos o Projeto V, único no Brasil, né, somos o único município que foi contemplado com esse projeto, né, em que nós vamos fazer exames, né, a gente, na verdade, o Altino Ventura, né, com recursos do BNDES, que vai fazer isso, e o Altino Ventura, por confiar na qualidade... Em toda a rede municipal, né, de ensino, que vai ser contemplada, né, os alunos, e parece que também os professores também, né? Todos os alunos e todos os professores. E o óculos, né? A garantia de óculos e também, a garantia, né, da entrega do óculos e do encaminhamento para aqueles que, porventura, possam ter a necessidade de um atendimento mais especializado. O projeto é sensacional, e o bom ainda é que ainda mexe com a economia local, né? Pela fala da doutora Liana, lá do evento que eu estive acompanhando, ela também falou sobre a questão da compra na rede local, né? No comércio local de óticas, né? A contratação dos profissionais também aqui na localidade. Então, gera mão de obra e o dinheiro circula aqui, né? Na cidade. Isso mesmo. Então é muito importante, né, que a gente valorize isso e que saiba que foi uma gestão eficiente, uma gestão que trabalha, que conquistou essa possibilidade de ser o único município no Brasil todo para executar esse projeto piloto, que depois vai ser replicado no Ministério da Saúde para os demais municípios brasileiros. Na cultura também não deixamos, né, para trás. Apoiamos o nosso carnaval, foram mais de 12 blocos apoiados, mais de 100 mil reais investidos no nosso carnaval. O esporte também fez a parte dele, né, com o Brincando nas Férias, que reuniu as crianças em todos os bairros, que reúne também os pais, né, a sociedade em geral, e a Secretaria de Esporte, né, parabéns aí para o nosso secretário de Esporte e para todos os outros secretários também, que estamos trabalhando, né, incessantemente, né, fez os jogos, a etapa dos Jogos Escolares Municipais, mais de 1.800 atletas em diversas modalidades de esporte, né, que participaram e que agora estão participando do regional, né, lá em Afogados da Engazeira. A assistência social, e aí foi uma das perguntas que você me fez. Isso, eu fiz em off aqui, né? Vou aproveitar, ela vai falar sobre essas pautas da assistência, né? Eu disse aqui à secretária que todos os dias tem gente perguntando informações do Vanete Almeida, como é que anda, né? Tem uma perspectiva de entrega agora nesses próximos dias, e nada melhor da gente ter aqui a secretária de Planejamento e a secretária de Obras, que chegou agora, a Gabriela Pereira, né, para
que está lá naquele pé também acompanhando o andamento daquela obra, para a gente saber também, né? Então a secretária vai falar aí sobre o que foi feito na assistência, mas obviamente para a gente poder também tratar, né, do Vanete Almeida, para ver se tem alguma informação nova também. Então, Tony, né? Atualizada, né? Como eu disse, né? A Secretaria de Assistência também vem fazendo seu papel, e uma das ações muito importantes que a gente vem realizando é a questão do residencial Vanete Almeida. A gente tinha 902 famílias selecionadas, mais um cadastro reserva, que foram selecionadas lá em 2017, mas a gente precisava atualizar porque a realidade daquela época não é a realidade de hoje. Para tanto, a secretaria lançou um edital, chamou todas essas pessoas num tempo razoável para que elas pudessem comparecer. Foram 3 semanas de recadastramento. Então, dessas 1.200 beneficiados apareceram, né, para fazer esse recadastramento, 853 famílias. Sim. Essas 853 famílias já têm sua documentação entregue ao Banco do Brasil pessoalmente por mim. Fui a São Paulo para que a gente pudesse agilizar e garantir essa entrega. Não foi ainda nada por nesse e-mail, semestre. nada. Foi não. Em Fui mãos. lá, entreguei em mãos ao gerente responsável pela análise, né, desses documentos. Então, o Banco do Brasil já está com os documentos dessas 853 famílias para que eles possam fazer a análise, né, dessa documentação. Mas a gente não atingiu as 902. E aí a gente precisa fazer um novo cadastro, pena, né? Não deu para nem todas as pessoas foram, né, para atualização. Espero que aquelas que não foram seja porque mudaram, né, sua perspectiva, seu padrão de vida, né? E não estão mais dentro daquele padrão de ser contemplados, né? Espero que tenha sido isso, e aí abriu vaga para novas pessoas. Então, logo a Secretaria de Assistência vai lançar um chamado, né, para novos cadastros, para que a gente possa cadastrar mais pessoas para completar os 902 beneficiários, e ainda um cadastro reserva que é necessário, né? Então, de parabéns aí o secretário, né, o Márcio Oliveira, o secretário de Assistência, por esse trabalho, mas não para por aí, né? Além das nossas atividades diárias, a Secretaria também lançou o programa, né, de Alimento para Todos na Semana Santa. Entregamos mais de 1.000 cesta básica, entregamos mais de 4 toneladas de peixe adquirido aqui no município. E aí agora os parabéns vai para o secretário de Agricultura, Fabinho, do sindicato, né? Que lá atrás, lá em 2022, abraçou um projeto do INCRA, né? Um projeto também piloto. Eu tive lá no local lá, né? Acho que era no Poço da Cerca ou Poço Serrote? Poço da Cerca. Depois Fabinho corrige. É Poço do Serrote. Poço do Serrote, depois então, Fabinho corrige nós, que ele é quem conhece todas as localidades e todas as estradas. Então, esse projeto é um projeto muito lindo, né? De criação de peixes, né? Lá com os tanques, né? Que Fabinho que sabe falar bem sobre isso, de membranas, não sei o que, né, Gabi? E que proporcionou a mais de 25 famílias, né, ter essa renda. E o município abraçou, né, a causa na questão de se comprometer em adquirir esses peixes. Ou seja, a gente faz 2 programas, a gente realiza 2 ações muito importantes, que é apoiar o agricultor para ter a sua sobrevivência, né, garantida a sobrevivência, e também garantir o alimento para as famílias em situação de vulnerabilidade, né? Então, sem dúvida. Em um único programa a gente atinge aí 2 ações muito importantes. E isso aconteceu aí dentro desses 100 dias. Para além disso, nós tivemos 3 ordens de serviço, né, Gabi? Isso, muitíssimo importante. 2 que vai garantir o lazer, que vai garantir a convivência das famílias em espaços de convivência com qualidade, bonitos, né? Além de um centro gastronômico. Então, a gente deu a ordem de serviço do centro gastronômico lá no IPCEP. A gente lá atrás, junto com Márcia, né, Gabi? A gente viu que ali tinha essa vocação, né? Essa vocação de ser no centro gastronômico. E a Praça da Bíblia lá na ABB, né? Mais de 900, a Praça da Bíblia, mais de 900 mil reais, e o centro gastronômico, mais de 600 mil reais de investimento. E o CRAS
do Vanete Almeida, voltamos ao Vanete Almeida, porque estamos de olho lá, né? Para garantir, já temos lá uma escola sendo construída, agora já iniciou, né? Demos a ordem de serviço do CRAS e já iniciou a obra, e logo vamos estar dando a ordem de serviço de uma creche lá também no Vanete Almeida, para garantir que quando as famílias cheguem lá e ganhem suas casas, recebam suas casas, ela também tenha o serviço garantido lá na localidade, né? E não menos importante, entregamos aos nossos servidores, para garantir também eficiência, 50 computadores, né, em diversas secretarias, né? Aqui foi contemplado que ficava tirando o meu juízo, né, Gabi? Por esses computadores. E entregamos o mercado público, segunda etapa da reforma do mercado público, um sonho de não só dos permissionários, mas de todos os serratalhadenses, né, de ter um espaço que pudesse com mais conforto, com mais qualidade, com mais beleza. Então entregamos a primeira etapa e agora entregamos a segunda etapa, e logo já temos o recurso para a terceira etapa, né? Essa segunda etapa foi mais de R$1.200.000 de investimento. A terceira a gente já está com R$1.600.000 garantido para realizar essa terceira etapa, né? E na mobilidade, Célio Antunes também fez a parte dele, né? Estamos aí com mais uma rotatória, né, mais uma rotatória, mais passagem de pedestre elevadas, né? Para garantir uma mobilidade mais segura, né? Dentro da nossa cidade, que está crescendo e precisa também ser vista por esse lado, né? E, por fim, a Valdemar Oliveira, né? Demorou um pouquinho, porque, Gabi... Cadê? Gabi, aproxima aí do microfone, Gabi. Pode puxar mais para isso. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, né? Boa tarde você. Já, né? Isso. Cheguei um pouquinho atrasada para até desculpa. Tava na correria da secretaria atendendo a população lá, não tinha como deixar o pessoal. Mas cheguei. Boa tarde a todos os ouvintes já também. Como a Joana falou, a gente demorou um pouquinho, mas a Valdemar foi nosso carinho especial, né? A gente teve um problema com a questão do solo lá. Acho que todo mundo que é de Serra e que também passava por lá notava que ali era uma lagoa, né? Exatamente. Ali era uma área que ficou muito tempo alagada, então a gente teve um problema com o solo. E já para entregar uma obra de qualidade, a gente teve que fazer reforço no solo, então aumentou um pouquinho o valor também da obra. Mas a gente fez uma drenagem muito boa lá também, e quem passa por lá vê que ficou uma obra belíssima. Um tapete, né? Bem sinalizado, tá muito bonito lá a avenida. Deixa eu começar com você, logo também pelo Vanete Almeida. Joana falou, né? Falou aí da entrega dos documentos, né? Em mãos, mas a população tá querendo saber quando é que vai ser entrega a obra, né? De fato, quando é que a empresa vai chegar para o município, dizer, olha, tá finalizada a parte da gente, e agora o município, né, vai só organizar a entrega, né? Fazer toda a entrega. Então, a obra já finalizou, falta pouco, como é que está a situação? Isso, né? Deixando claro também, não é o município que executa essa obra, né? Não é a fiscalização direta do município. A gente vai lá porque a gente gosta de estar acompanhando, né, Joana? A gente é curiosa e tá sempre por lá. E a nossa chefe. Ela sempre fica cobrando que a gente também vá lá para ver como é que tá o acompanhamento. Afinal de contas, o município vai receber a obra, então a gente tem que estar no pé, né? Também para ser uma obra de qualidade. Pelas previsões, acredito que seja agora final de maio para o próximo mês, para junho, né? Teve a questão também do recadastramento, como o João explicou, não foram todos os que estavam cadastrados antes que apareceram, né, para fazer, tem a questão de prazo de atualização, para que seja entregue também para todo mundo de uma vez. Eles estão em fase de conclusão já também lá, a maioria das ruas já está pavimentada, eu acho que faltam apenas 3 ruas a serem pavimentadas, mas já estavam com material estocado para dar continuidade. Tiveram um problema com a questão da água, porque já veio chegar agora no final a questão da ligação de água lá, e aí quando eles ligaram teve alguns vazamentos em alguns lugares. A obra da Compesa foi finalizada, né? Da adutora, né? Para levar água já chegou para lá no reservatório também, que eles fizeram um novo reservatório, né? E aí quando eles ligaram para fazer os testes, teve alguns probleminhas de vazão em algumas casas, aí já estavam ajustando tudo isso para que entregue agora final de maio para junho, né? A previsão da empresa é essa entrega. Aproveitando a sua vinda, a sua pasta, ela é muito, vamos dizer assim, cobrada, né? E Joana já me disse uma vez que quando faz aquele orçamento participativo, né? O campeão de pedidos é calçamento, né? Calçamento, manutenção de ruas, né? A gente já lhe trouxe aqui falando sobre a questão do Vila Bela, né? Do Vila Bela, do bairro do Ipicep, são bairros que sofrem, né? De forma crônica com problemas, né? De rua, né? O bairro do Vila Bela é muito castigado, inclusive, né? E eu queria que você pudesse trazer pra gente, né? Nesses 100 dias, né? Deu pra
fazer algo em relação a essa questão da manutenção das ruas, né? E também dessa questão, né? Que a população fala bastante, né? Em relação aos buracos, né? Principalmente nesses 2 bairros. Isso, né? Como a Joana falou do orçamento participativo, né? Quando a população é escutada, sempre tem esse grito grande pela questão de pavimentação, né? E pela restauração de algumas ruas que são mais antigas, que já estão danificadas. Nesses 100 dias a gente fez alguns reparos, né? A gente não tem o costume de mexer muito com asfalto no início do ano, por ser também o período chuvoso. Esse ano é que foi um pouquinho atípico, né? Começou a chover diferente. Mas normalmente no início do ano a gente não mexe tanto com asfalto, mas a gente mexeu em alguns pontos críticos, que era a questão que estava até, vocês tinham feito reportagens lá na Adriano Duque, né? A gente já tinha feito uma intervenção na rotatória e está concluindo a intervenção do outro lado, próximo a Valdemar, na entrada da Valdemar também. A Valdemar também era um grito ali também por aquela questão dali, a gente conseguiu concluir, entregando pavimentação lá no IPCEP também, uma rua que era na frente da escola Ágape, né? Acho que alguns pais aqui que devem estar escutando, eles sempre iam lá na secretaria pedir por essa obra, e no orçamento participativo tinha muito pedido por essa rua também, por conta que, como os pais iam levar os filhos lá na escola, né? Tinha que descer em período chuvoso, os filhos na lama, era moto caindo, então lá também era uma região bem castigada, aquela região ali do IPCEP, daquela parte lá de cima. E vamos dar ordem de serviço, como eu falei aqui, eu anunciei da outra vez que eu tinha vindo, que a gente estava fazendo o processo licitatório do Vila Bela, né? Para para reconstruir 14 ruas, né? Porque lá a gente vai realmente arrancar a camada antiga de asfalto. Em algumas ruas já nem tem mais essa camada de asfalto. A gente vai arrancar e colocar de paralelo, né? Vai ser feito realmente de pedra lá dessa vez, essas 14 ruas. Um investimento aí de 1.700.000, que até a Márcia anunciou no dia da Valdemar de Oliveira, que Fernando Monteiro já ia garantir a questão de colocar uma parte desse recurso para a gente fazer esse investimento lá. A gente também tem engatilhado, já foi enviado para a Caixa Econômica as documentações de um processo de Tereza Leitão, que ela está destinando R$1 milhão para asfalto lá, recapeamento asfáltico no Vila Bela também. É específico só para o Vila Bela, porque vai ser então, aquelas ruas. No total, então, vai ser quase 3 milhões investidos para tentar... não tudo, porque são muitas ruas, né? O bairro é grande, né? Então, de forma inicial, 14, né? E mais essas com esse 1 milhão da senadora. São em torno de 8 ruas, essa parte de 1 milhão dela, porque a questão, quando é asfalto, ele se torna um pouquinho mais caro, né? Então a gente tem que arrancar aquela parte, fazer um tratamento de base para poder vir com a camada de asfalto. Aí, como é um recurso pela Caixa Econômica também, tem questão da acessibilidade, que você tem que colocar, restaurar a calçada, tem que ter sinalização obrigatória, então acaba não usando o recurso somente para pavimentação, mas sim para tudo que engloba ali o restante, acessibilidade, sinalização e tudo. Muito bem. E sem contar que temos outro. Isso, a gente tem do senador Humberto Costa. A gente tem um também desse, já está finalizando a documentação, né, para a gente poder enviar para a Caixa Econômica, para que eles façam a autorização da gente licitar e aguardar chegar a emenda, né, para a gente poder começar a obra. Também é para recapeamento. Recapeamento isso, também. Aí esse é direcionado para o IPCEP e para algumas ruas da ABB. Olha, aproveitando, você vindo aqui, já enche as perguntas, tá vendo, Joana? Tinha chegado poucas para você, mas chegou a secretária de obras, aí chega. Tem uma rua, a rua Antônio Cândido da Silva, no bairro do IPCEP. É pertinho daquela Sebastião Ferreira, acho, né? Que vocês fizeram lá aquela intervenção, né? A gente todo dia tinha gente mandando mensagem de lá. Lá também está uma situação bem complicada, né? Foi feito um conserto por parte da Compesa e depois disso, né, a rua começou a ficar complicada. Quando basta chover pouquinho, que fica intransitável para os moradores colocarem carros, veículos, a rua fica ruim. Existe alguma previsão para chegar até essa rua? É uma rua que foi asfaltada, mas nesse trecho o asfalto nem existe mais. Isso, a gente vai iniciar agora, né? Já está finalizando o processo de licitação também, para poder ter uma empresa vencedora, para começar novamente o serviço de manutenção asfáltica, né? Então acreditar aí que já agora em junho a gente já retorna também, já tem essa questão de não ter mais chuva, né? A gente já não teve muito agora, e teve um pouquinho atípico agora em abril, mas a tendência é que não tenha mais chuvas agora, então a gente começa realmente o processo de manutenção asfáltica lá no IPCEP. Esse do Vila Bela a gente vai concentrar com esse contrato que a gente tem de 1.700.000 de pavimentação, de paralelo, e no IPCEP a gente retorna com a questão da manutenção asfáltica.
O pessoal já está sabendo até de qual a rua a emenda dele de quem é o deputado ou senador que a rua dele vai ser beneficiada com a emenda. Tem um ouvinte, pergunta para a Gabriela se tem previsão do calçamento da rua José Dias da Silva no Bom Jesus, né? Se ela tinha me dito que era da emenda de Tereza Leitão. Isso. Tá? Essa é uma outra emenda de Tereza Leitão. O João até participou comigo, que até o parlamentar, eles não tinham notificado essa emenda pra gente. E aí, quando tava já no prazo final, eles ligaram pra gente perguntando. E a gente correu doida, mas conseguiu cadastrar. A gente foi aprovado lá na CEAB, lá em Recife. E tá só aguardando a autorização do Estado, porque é a emenda que vem do Estado, um recurso estadual. E aí tem que ter o ok deles para que a gente possa licitar essa obra. E aí licitar e aguardar chegar essa emenda também, que é uma emenda de Tereza Leitão. É muito importante isso. Agora, uma coisa que claro, vocês podem falar muito bem, principalmente Joana, que é a secretária de planejamento, né? Passa quase tudo por ela, ou se não ser tudo, né? Mas se a gente for observar, 1.700.000, mais 300.000 1 milhão de Tereza, né? Isso. Então, assim, seriam, vamos dizer assim, recursos que poderiam ser investidos em outras áreas, né? Para o município, mas está sendo feita para refazer obras, né? Porque refazer uma rua, né? Que já foi destinado um recurso, né? A rua ficou ruim e novamente chegou nesse estágio, né? É ruim para o serviço público, Joana, Gabi, fiquem à vontade para falar sobre isso. Certeza, né? Primeiro que a gente vai estar investindo 2 vezes na mesma ação e segundo que ainda sai mais cara essa segunda obra, porque você vai ter que desfazer o que foi feito ruim e fazer novamente, né? Então a gestão de Márcia, né? Ela tem essa preocupação, não é, Gabi? A gente vem tendo essa preocupação de antes de realizar o projeto de pavimentação, a gente analisar tudo o que é preciso, como aconteceu na Valdemar, né? Se fosse só para passar asfalto, a gente ia só passar do asfalto, mas a gente sabia que ali não adiantava só passar o asfalto, que precisava fazer uma drenagem bem feita, né? Um solo bem feito para que pudesse receber e o asfalto pudesse ter a durabilidade. Mas não é só na Valdemar que a gente vem fazendo, né, Gabi, dessa forma. Isso. Mas em todos os outros projetos que vem sendo executados na gestão Márcia Conrado, a gente tem tido o cuidado de não ter que refazer. A gente sabe que depois a gente vai ter que fazer a manutenção. A manutenção é uma coisa. Agora, refazer uma obra que foi feita de forma errônea é uma outra bem diferente, né? E é ruim, né? Porque essas ruas que vocês já tentaram várias vezes tentar fazer a manutenção delas, mas arrebentava de novo, né? O exemplo disso é o bairro do Ipsep, né? Pra gente fechar aqui, quando eu olhei o horário já passou, foi um bocado, viu? A gente já tem conversado. Tem uma ouvinte dizendo, olha, para a rua Mariana Freire de Menezes, Caxixola, próximo da clínica de parto que vai ser inaugurada. Tem algum projeto para Caxixola? Eu só não vou prometer, porque lá eu não lembro todos os nomes exatos, mas eu vou te confirmar e tu passa para ela. Mas a gente tem sim uma emenda que são os 7 milhões. Eu até mencionei aqui também da outra vez que a gente veio. Já está em fase final da questão dos projetos para incluir. São ruas lá da Caxixola e da Coab e do Quitandinha também. São esses 3 bairros que foram contemplados numa emenda de Humberto. De Humberto Costa, E aí a gente já está em fase final de projetos para poder enviar para a Caixa Econômica também para autorizar a licitação. Né? Mas aí, se eu tenho quase certeza, se ela é próxima à casa de parto, ela vai estar inclusa assim. A gente começou na sequência ali. A gente não tem feito, escolhido ruas aleatórias. A gente pega sempre uma sequência de ruas para ficar mais claro o processo, né? Então a gente pega da última rua que era pavimentada e começa a vir as demais. Então, se ela é próxima à casa de parto, ela é quase certo que ela esteja inclusa assim nesse processo. Isso é importante. Joana, quiser fazer algum complemento? Tu falou da entrega de hoje? Já falou. Mas vou repetir novamente, né? Tá aqui nas observações do nosso secretário de comunicação que a gente fizesse esse reforço, né? De que a gente vai estar entregando hoje em Vazinha mais 8 ruas pavimentadas, né? Faz parte do programa mais pavimentação, né? Que eu falei já aqui que já são mais de 20 milhões de reais investidos nesse programa na zona urbana e na zona rural, né? Contemplando diversos distritos. Temos também novidades aí, né? Que vão vir na Pode sequência. Soltar nenhuma? Na finalização de Gabriela, ela vai soltar aí algumas novidades ainda para esse mês de maio e para o início do mês de junho. Tem que aproveitar que é aniversário da cidade. Deu logo
Anuncie logo um presente, né, para a população. Fora a festa de hoje, né, que já foi um grande presente, mais alguns presentes, né? Então, mas aproveitar aqui, né, para agradecer, né, e para deixar bem claro a força, né, que Márcia Conrado tem de articulação, né, direto com o governo federal através dos ministérios e dos ministros, como também através dos parlamentares, né, que chegam junto com a gente, destacar muito, né, e agradecer muito a parceria do deputado federal Fernando Monteiro, que diretamente, com emendas diretas dele, já passa de mais de 20 milhões e com ajuda indireta, auxílio indireto, a gente pode colocar aí que ele já vem chegando junto com mais de 100 milhões em Serra Talhada, porque a gente sabe que tem articulações junto lá, né, ao governo federal e aos próprios ministérios, né, agradecer a ele a forma como ele nos atende, como ele tá sempre presente, né, ele é aquele deputado que você dá um oi e ele responde um oi de forma imediata, né, e nos ajuda diariamente, né. Esse poder de articulação de Márcia junto ao governo federal, ele já contabiliza, né? A gente já contabiliza aqui, ó, nas minhas anotações, né? Mais de 200 milhões de reais investidos em Serra Talhada através de emendas parlamentares e através de projetos direto, né? Com o governo federal. Só a retomada do Vanete Almeida somou mais de 40 milhões nessa segunda, né? Fase da obra. Então é importante, né, entender que é necessário que ela tenha esse poder de articulação junto tanto ao governo federal como ao governo estadual. Do governo estadual também a gente já tem aí para mais de 35 milhões de reais investidos em Serra Talhada, né? Obras que já aconteceram e obras que estão em andamento. Tem, né, creche, né? Para ser do estado, né? Para também. Isso, tanto tem as creches do estado, tem essa do governo federal que ela mencionou, que a gente já está em licitação lá pro Vanete Almeida também, mas tem as outras duas creches que são via estado, né? São três, na verdade. Três agora eram duas, agora já soma 3, né? Que a gente vai ter mais uma no residencial Vanete Almeida, além da creche federal, a gente vai ter também uma com recursos do governo estadual, né? E N outras novidades com essa articulação com o governo, como é a maternidade de alto risco e o centro de reabilitação que vai vir, né, aí ser anunciado em breve, né? Muito bem. Então, agradecer, né, a todos que têm colaborado com Serra Talhada, né? Agradecer também, né, Gabi, a nossa equipe técnica, que assim não adianta e é preciso a gente valorizar os nossos profissionais aqui, porque não adianta a gente também ter os parlamentares, eles fazem lá a parte dele, colocam o recurso, nos ajuda a destravar esse recurso, mas também tem o trabalho da nossa equipe técnica aqui, né, que elabora os projetos, que atende às exigências. Para você ter uma ideia, a Caixa Econômica, ela tem mais de 100 exigências que a gente tem que atender para que uma obra dessa possa andar. Então também essa equipe técnica muitas vezes esbarra nisso, né, a questão burocrática, que é muito forte, né? A questão a gente teve até alguns problemas com uma outra emenda que a gente tinha de pavimentação, porque tinha que ser implantadas as calçadas acessíveis, e aí tinha a população que não aceitava quebrar a calçada para fazer, mas aí a Caixa também não aceita você não fazer. Aí tinha todo esse impasse também de algumas outras burocracias. Mas a gente vai ter uma boa relação também com a Caixa Econômica, né, Joana? Isso. E a gente sempre vai conversando e alinhando e vai fazendo e mostrando a realidade do município, né? Isso. E é importante também, né, Gabi, falar que a gente precisa da ajuda da população. Sei que a hora já está passando. A gente precisa da ajuda da população na questão do cuidado, né? Do cuidado com aquilo que a gente entrega, com as praças que a gente entrega, com as ruas que a gente entrega, né? Eu vi agora vocês fizeram um alerta sobre a questão do tempo de cura, né? Do calçamento. Isso, é justamente de uma obra, que, né? Até eu acho que você lembra que era muito pedida quando a gente vinha aqui, que era a Rua da Faculdade da Fama ali, que a gente tá agora, Antônio Alves de Oliveira. Príncipe, né? E com algumas semanas só que o pavimento tava lá, o pessoal tirou a barreira que tinha para fechar a rua e já tava com carro. Até ontem de novo passei novamente, tinha carro lá estacionado em cima da rua. E a gente pede esse apelo, né? Tanto teve o exemplo também da Praça do Bom Jesus, que no mesmo dia à noite já tinha brinquedo danificado, mas não era por questão de ser um brinquedo frágil. Mas a gente tem vídeos e fotos que tinha, em um único brinquedo, tinha cerca de 15 meninos brincando no mesmo brinquedo, onde era para brincar 4. Então a gente tem que ter um pouquinho também desse carinho, dessa atenção da população com aquilo que a gente entrega, né? A gente entrega ruas, praças e tudo
mas tem que cuidar, né? Porque Com não adianta certeza. só a gente estar olhando se não tiver o cuidado da população também. Eu tô com o horário aqui avançado, mas tem um ouvinte aqui perguntando, tapa-buracos no centro, né? No centro tem tapa-buracos, vocês estão sofrendo bastante aí com a questão dessa obra da Compesa, né? Eu até fiz um alerta aqui, cobrando mais agilidade, né? Porque eles estão fazendo a troca dos canos até rápida, mas está demorando para repor o fechamento, né? E aí tá ruim, né? Você deixa a cidade, principalmente o centro, bem caótico, né? Não sei se vocês podem fazer algum tipo de conversar com a Compesa para saber se pode agilizar isso, e também essa questão dessa manutenção, né? No centro da cidade, né? Como é que anda? Eu sei que é serviços públicos, né? Mas vocês, claro, têm a interligação das secretarias, né? Isso, com a Compesa a gente teve até uma outra reunião recentemente, né? Junto com o seu Célio, também, que está sempre movimento o trânsito ali, né? Principalmente no centro. Então a gente teve uma reunião justamente por conta da questão do aniversário da cidade agora, é um mês movimentado para todo o comércio. E agora já vem também São João no próximo mês. E a gente teve essa conversa com eles, já para pedir também essa questão de agilidade e também do novo cronograma, né? Eles até enviaram hoje um cronograma que eles vão ter que intervir ainda na Rua 15 em uma outra área, e ainda falta a praça e a Rua dos Correios. E aí eles estão se organizando para não intervir nessa questão dessas partes, mais quando tem próximo de festa, essas coisas, para não assistir tanto o comércio, né? Mas a gente já conversou com eles também. Eles estavam deixaram um buraco aqui aberto na frente do Bradesco ali. Isso, passou muito tempão tempo também, né? Pelo amor de Deus, né? Que a gente tem que conversar novamente também, mas eles já resolveram lá essa questão do Bradesco, e já também garantiram que vão ser mais ágeis com a questão de fechar, né? Esses buracos lá, essas valas que eles estão fazendo. Muito bem. Tem uma pessoa perguntando, acho que, não sei se Joana tem informação, quando é que o banco vai mandar a resposta dos documentos do Vanete? Você já entregou e eu estou querendo saber a resposta. Tem alguma previsão que deram? Veja, essa análise ela passa, a gente entregou no Banco do Brasil, que é o responsável, mas ela vai para a Caixa Econômica e depois volta para o Banco do Brasil. Então nem o Banco do Brasil poderia me dar essa resposta, previsão, porque depende da análise da Caixa Econômica. Então eu entreguei no Banco do Brasil, eles iam fazer toda a conferência da documentação para poder mandar para a Caixa Econômica. Enquanto isso, a gente está com acesso a um sistema da Caixa Econômica chamado Conectividade Social, e estamos cadastrando todos esses beneficiários lá para que a Caixa faça essa análise, né? E dê o retorno para o banco. Então, infelizmente, a gente não tem essa previsão de data, né? Entendi. Mas a gente, em conversação com o Banco do Brasil, a gente tem essa previsão de que ainda nesse semestre, se tudo correr, né, bem, a gente faz a entrega dessas casas, né? A gente está fazendo, como eu lhe disse, eu fui entregar pessoalmente essa documentação em São Paulo para que a gente pudesse ganhar tempo, né, e garantir essa entrega. Muito bem. Secretárias, obrigado, né? A gente não tem mais tempo aqui, tem alguns áudios, mas não tem nem como colocar, que tem áudio aqui que não está nem baixando, né? Já tentei baixar o máximo possível aqui de perguntas. Eu fiz. Quem tá mandando abraço para vocês é Piau do Curralinho. Se você não mandar, não registrar, o homem fica bravo, né? Obrigado demais por terem vindo, né? E depois vamos marcar pra gente conversar mais um pouco. É muito importante, né? A Secretaria de Joana, a sua, Gabi, porque, assim, a gente tem aqui, por parte de Joana, informações de todo o governo, né? E é importante trazer pra gente saber o que é que está sendo feito, o que vem, né? Por aí, para o município, e de obras importantes para a população, né? Então a gente pode marcar depois pra gente destrinchar mais ainda, viu, Joana? Agora deixa eu, né, bater minha bolinha aqui, tá? Dia 8, a gente vai fazer o lançamento do orçamento participativo. Vamos convidar toda a população para estar presente novamente na Câmara. Para dar sugestões. Exatamente, né? Para que eles possam dar as suas sugestões. E é interessante que a gente coloque aqui essa responsabilidade para a sociedade, né? Quando a gente escuta a sociedade, e Márcia fala muito bem isso, né? Quando a gente escuta a população, a gente erra menos, porque é a população que sabe onde o calo está doendo, ela que sabe qual é a necessidade e até dar a ideia de como, de forma mais equilibrada e de forma mais eficiente, a gente pode atender aquela demanda. Então, dia 8, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, a gente vai estar lançando o orçamento participativo. Vamos passar aí uns 60 dias escutando a população. Sem sombra, é muito importante. Obrigado, secretária Joana, obrigado, secretária Gabriela, pela participação aqui no programa. Agradeço.